Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Golden Mindcast e hoje estamos com um convidado incrível, ele, Rafael, casado, pai de 2 meninos, formado em educação física e hoje ele é especialista em corpo, em alma e mente. Seja bem-vindo, Rafael. Olá, tudo bem, meninas? Obrigado. Seja bem-vindo. Parabéns. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Vamos conversar, vamos bater um papo. Espero poder entregar muita coisa de valor para ajudar esses nossos empreendedores hoje que precisam de um direcionamento todos os dias para poder continuar crescendo e evoluindo. Vamos embora, vamos para cima. Com certeza. Bom, mas antes da gente começar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Cristal Bela Fábrica de Molduras, a FTP Contábil, especialista em finanças e toda a área fiscal para o seu negócio, e Vestindo Bebê, o maior outlet de roupas de baby do Brasil. Gente, para o nosso episódio de hoje, que tá incrível, eu quero agradecer também a patrocinadora desse episódio, a Caixa, com esses acessórios de semi-joias maravilhosos que nós estamos usando. Mostra aí, Pri, os seus. E se você quer ser um dos nossos patrocinadores, já chama aqui no direct também, manda mensagem que a gente vai colocar vocês aí na nossa seletiva aí para poder fazer parte aqui desse podcast incrível. Isso aí. Olha, então assim, para iniciar, o Rafael me disse que ele é um treinador de alta performance. Mas como assim, Rafa? Treinador de alta performance, Vamos como é lá, isso? vamos falar. Mas antes de falar, eu já quero esse contato aí que eu vou comprar uma dessa semi-joia para minha princesa, viu? Que eu achei muito bonito. Parabéns para a empresa que está trazendo para vocês. Obrigada. Vamos lá. Como é que surgiu essa questão de treinador de alta performance, né? Como eu falei, você falou, eu sou um professor de educação física, né? Eu sou formado em educação física, tem quase 10 anos, e eu sempre trabalhei com a questão física. Então eu atendi como personal, fui professor de musculação, de spinning, de crossfit. Então eu sempre trabalhei com a performance da saúde física. Só que ali no meio tempo, quando você vai atendendo personal, principalmente eu acabei atendendo muito empreendedor. Certo. Empreendedor, funcionário público de gestão política. Então você vai vendo que eles têm algumas dificuldades que não estavam relacionadas só ao físico. E eu comecei a perceber assim, a questão do treino não é o mais difícil. Uhum. Porque ensinar um agachamento, um supino, um abdominal não é difícil. Vocês concordam comigo? Sim. O mais difícil é o quê? A mente. A mente. Por que eu tenho que treinar? Por que eu tenho que estar na academia? Então eu sempre comecei a querer me desenvolver nisso. Tipo, eu preciso dar a chave, o gatilho para que ele possa treinar. Porque se ele não treina, ele não vai precisar de personal. Se ele não precisa de personal, eu estou desempregado. Sim. Exatamente. Então eu comecei a ver que a questão das emoções era o que mais dificultava o empreendedor a ir treinar. Então dali eu comecei a estudar a questão de coach, de mentalidade, comecei a mudar o meu tipo de leitura. Porque até então eu olhava muito mais, eu falo até alguns personagens, ficam um pouco bravo, até ali eu olhava só a parte técnica. Uhum. Mas hoje a gente tem que ser um personal que entenda mais, não só de Sim, físico, sim. mas também de mente, de emoções, de fé. Porque hoje o empreendedor ele precisa disso. Então eu comecei até a melhorar o meu ticket, aumentar a minha questão profissional, o número de alunos. Comecei a empreender, né, como eu falei para vocês, eu trabalhei com CrossFit, fui ali coach, né, tive uma sociedade, depois acabei tendo minha própria empresa, que foi um Estúdio Z, que inclusive ainda está lá na Praia Grande, tem alguns alunos, está no comando do Alex, que é um professor muito capacitado. E aí no finalzinho eu comecei a perceber assim, tá na hora de ir, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, tá na hora de transicionar essa carreira. Uhum. Aí Deus deu um empurrãozinho, aconteceu alguns probleminhas pessoais, que a gente vai contar também, e aí eu comecei a trabalhar só com mentalidade. Não, e é interessante você comentar isso, porque em 2020 eu comecei a treinar, eu e a minha família, eu, minha filha e meu esposo. E eu sempre odiei a academia, com todas as forças assim que eu tenho, eu não gosto até hoje de academia. Mas foi uma experiência completamente diferente, porque a gente treinou com personal.
Então, assim, o meu cérebro, falando de mentalidade, né? Sim. O meu cérebro, ele não funciona para algumas coisas, mas para outras eu sou excelente, com números, gravar telefones, gravar nomes, lembrar de nomes de pessoas. Mas ir para academia e falar assim, supino, pergunta para mim. Eu já ouvi falar várias vezes supino, mas que raio que é esse tal desse supino? Eu não lembro. Então, a minha cabeça não funciona. Às vezes, pode ser que inconscientemente eu não gostasse tanto de treinar, porque eu sei que é necessário por conta do nosso manter a longevidade, né? Como muitas pessoas buscam. Mas assim, o que adianta você querer ter vida longa se você não cuida do seu corpo físico, que é o que vai te dar a sustentação que você precisa. E aí eu comecei a trabalhar com o personal e fez total diferença, assim, pra mim, porque eu sou uma pessoa que eu sou movida a desafio. Então, bora lá, não, vai, continua. Tem alguém ali motivando. E me direcionando. Agora vamos fazer tal coisa, agora o treino vai ser esse daqui. Porque você fala assim... Hoje eu vou para academia, tem lá o treino que os professores da academia, eles montam o treino para você, mas é completamente diferente, porque hoje o que eu faço? Eu pego o celular e eu fico lá, porque eu não quero toda hora, vem aqui, me socorre aqui, qual que é esse aparelho? Enche o saco, eu não gosto de ficar perguntando várias vezes a mesma coisa, mas o meu cérebro não grava o tal do negócio de lembrar que aparelho que é esse aqui. Então, assim, é um desafio. E com o personal, isso muda completamente o jogo, porque você tem um apoio, você tem uma assistência ali, é diferente. E no meu caso já é totalmente inverso. Eu luto contra a obesidade já tem mais ou menos aí mais de 10 anos, uns 10 anos depois que eu casei. Aí eu consegui eliminar bastante peso antes da gravidez. Aí eu engravidei do meu filho, ele tem 7 anos. Depois disso, é uma luta constante. Aí eu fiz personal por 1 ano. Eu fiquei traumatizada porque ela fazia eu pegar muito peso. Então todo mundo falou assim pra mim, não, quando você começar, você vai amar. E eu fiz por 1 ano e não amei. Não sei se foi a metodologia, coisas assim, mas eu faço diversos tipos de trabalho, até mesmo de PNL, de coisas nesse sentido, para poder investigar isso, mas é algo que eu luto e que muitas vezes eu não vou para academia, eu faço tudo menos academia. E o que a gente percebe e o que a gente busca até como empreendedoras é que para alcançar alta performance em todas as áreas, a parte da academia é fundamental. Então, para o meu cérebro começar a entender, não tem jeito, para o próximo nível, a academia vai ser inegociável. Como que você lida com isso, com essas questões? Antes de eu responder, vamos falar um pouco, já pegando o gancho do empreendedor, porque o personal é um empreendedor de um homem só, de uma mulher só. Você vê a diferença do tratamento, do cuidado. Sim. Né? De ter a sensibilidade de ensinar, de motivar, né? De olhar o teu cliente e falar o que ele precisa. Né? Já de outro lado, a gente vê um personal que acabou colocando realmente somente a prática, sem ter a sensibilidade, a empatia e a compaixão, assim. Será o que ela realmente precisa disso agora? Né? Se a gente for olhar pelo lado empreendedor, aqui perdeu o cliente, aqui ganhou uma família. Exato. Você falou que é você, sua filha e meu esposo. E seu esposo. Então, assim, a primeira coisa, até antes de entrar nessa pergunta, é que, assim, como que a gente também precisa analisar os nossos clientes, né? Eu acho que a gente que é empreendedor, a gente tem que ter um perfil, assim, olhar, um olhar único. Ela está começando a treinar, será que ela tem que fazer... vou lembrar aqui, 10 tiros de 100 metros, será que ela tem que pegar um leg press com 100 quilos? E não querendo falar de mim, mas eu sempre tive essa percepção. Primeiro eu tenho que fazer ela se apaixonar pelo treino. Sim. Ou pelo menos dar um porquê. Porque você falou por que eu não guardo? Porque não era prioridade. Não é prioridade. Você tem 1001 prioridades, como todo empreendedor tem, e é o que você falou, o teu corpo vai ficando lá pro final. É verdade. Lá para depois. Só que o que adianta, às vezes, a gente ser tão próspero e ter sucesso em tudo e falir o corpo? Sim. Né? Porque, às vezes, o empreendedor não olha isso. Eu estou prosperando, a minha empresa está crescendo, eu estou ganhando dinheiro, minha rede social tá grande, mas o teu corpo, será que eu vou chegar numa melhor idade bem? Como é que você vai estar com 60 anos? Aí é uma pergunta que eu já te faço. Daqui 10 anos, como é que você vai estar se você continuar com os mesmos hábitos?
com a mesma rotina, as mesmas decisões, você vai estar bem? Sim, mas essa nunca foi a virada de chave. Todo mundo fala, não, tem que encontrar uma virada de chave. Mas não foi essa, embora eu saiba e entenda. Então, assim, é uma grande sacada, porque lidar com isso, para você, principalmente, tanto na área de saúde, que você falou que é especialista em corpo, alma e espírito, é também entender esse perfil e entender qual que é a virada de chave para cada pessoa para ser um treinador de Sim. alta performance. E assim, no caso, como entender a virada de chave e como começar? Né? Eu acredito que tem muita gente que acaba começando da maneira errada. Sim. Né? Assim, ou começa colocando muita pressão, que é o que aconteceu com você, começar a treinar todo dia, já vou pegar uma personal, vou fazer às vezes entro na musculação e acaba que às vezes não vê o resultado e até acaba sofrendo mais do que o necessário e acaba se frustrando. E aí cria essa trava. Eu já tive uma experiência que não me fez bom. Então o que a gente pode fazer? É aquele teste de acerto e erro. Quais são as modalidades que você pode gostar? Será que você pode gostar mais da dança? Será que você pode gostar mais do spinning? Será que você pode gostar mais do crossfit? Será que você pode gostar mais da natação? É importante a gente testar várias modalidades. Entendi. Né? Porque às vezes a gente se fechou naquilo, só que existe uma gama de tanta coisa. Outra coisa, será que eu preciso começar a treinar todos os dias? Talvez não, talvez você possa começar 2. Para começar a ir introduzindo um pouco essa rotina, né? Para começar a tirar uns hábitos ruins, que talvez é de não treinar, talvez da alimentação. Então, assim, esse mês eu vou criar uma meta. Eu não gosto de treinar. E é uma coisa que a gente tem que entender. Tudo que às vezes faz bem é difícil ou a gente não gosta muito. A gente demora. Eu mesmo demorei muito para gostar de ler. Porque se eu venho do fitness, totalmente elétrico, atleta, futebol, corrida, musculação. Então, para parar 1 hora, a minha perna já, né, a Jéssica que está aqui sabe me dizer, é uma ansiedade, mas eu preciso me forçar. E tem que ter a questão também de você colocar assim, eu preciso fazer. Mesmo que eu não goste, que ela falou, mesmo que eu odeie, né? E é engraçado que assim, tudo que vai fazer a gente crescer, ou a gente não gosta, ou a gente não quer, ou a gente não sabe. Pode prestar em qualquer área da tua vida que você precisa preciso evoluir no empreendedorismo, que deve ser uma dor do empreendedor. Não quero falar na rede social, tenho vergonha. Eu tenho medo. Põe o rosto aí e fala, não quero, eu não quero, eu não gosto, vão me julgar. Eu preciso melhorar minha sabedoria. Tem que ler. Não gosto. Eu preciso melhorar minha saúde. Tem que se alimentar melhor. Então, pode ver que tudo que vai fazer o empreendedor, o ser humano, a pessoa ter mais performance, ou ela não gosta, ou ela não quer, ou ela não sabe. É muito forte isso. E por que isso? Você que estudou. Porque a gente é criado, né? O ser humano, ele busca 2 coisas. Prazer ou fugir da dor. Inclusive, isso a gente fala na venda. Na verdade, por que a pessoa compra? Por dor ou prazer. Vocês compraram essa roupa linda para ficarem bonitas. Sim. Né? A gente evita treinar por quê? O que o treino gera? Dor. Acordar cedinho, 5 horas é gostoso? Não. Nesse frio? Não. Então a gente quer fazer o quê? O que dá dormir prazer, mais. Dá sim. prazer. Então pode ver que tudo que gera muito prazer, às vezes não traz benefício. Tá, Rafa, eu acho que no caso da Pri, eu falo assim por mim. Eu consegui ter mudanças positivas na minha vida quando eu acessei a ira. Quando eu fiquei indignada. Não aceito mais isso daqui pra minha vida e eu coloquei um ponto final naquilo. Como que a Pri pode acessar? Eu acredito que esse é o caminho, tá? Não sei, você que é dessa área que pode falar melhor. Mas eu acredito que esse é o caminho, é acessar a ira para você se indignar e falar, chega, eu não aceito mais isso daqui para minha vida. Como colocar um ponto final e você falar assim, sabe, fazer essa ruptura nesse processo de educação física, de quase tudo a gente pode usar uma ferramenta. O Tony Robbins fala muito no que ele Desperte Seu Gigante. Um livro muito bom. Depois você tá com o seu papelzinho aí, você faz 5 coisas porque eu preciso treinar. Tá. Coloca lá. Estética,
saúde, autoestima, para ficar mais bonita no podcast, para ser um exemplo para as minhas alunas, seguidoras. Coloca lá o porquê. 5, 6 porquê. E também 5 porque eu não posso deixar de treinar. Porque eu vou aumentar um pouco mais o meu peso, eu vou me sentir um pouco... minha autoestima vai diminuir, ou vai piorar minha saúde, eu posso ter hipertensão. Então você começa a criar, já que você é uma pessoa muito racional, você olha assim, um mapa. Aí não é mais sua emoção que está controlando. É a sua razão. É sua razão. Então, por que eu tenho que economizar? Você sabe. Por que eu tenho que trabalhar? Você sabe. Sim. Então, quando você coloca isso no papel, e eu peço às vezes para os meus alunos deixarem isso em locais visíveis. Porque quando der aquela preguiça ou algo, você fala assim, não. Se eu for, eu tenho um porquê muito forte. Tá. Eu tenho essa meta. Se eu não for, olha o que vai acontecer. E como você sabe que eu sou racional? Porque... um pouquinho, assim, analisando, né? Então, assim, porque é o que dá certo. Você vai fazer o que dá certo, o que é bom pra você. Sim. Porque hoje pra você não te incomoda. Eu acredito que você tem uma boa autoestima. Eu acredito que você tá até bem feliz assim, né? Você não deve ter aquela crítica com você mesmo. Mas às vezes não é nem a questão da vaidade. Eu não falo nem isso pra mulher, porque o estereótipo é o que é bonito, feio, o que é certo e errado, vai de cada pessoa. Mas eu falo muito da saúde. Entendi. E eu tenho um caso muito forte em casa. Minha mãe. Eu sou um personal, um professor que lutou a vida toda pra minha mãe treinar e ela não cuidou da saúde. Então, uma hipertensão de 30 anos atrás, não bem tratada, não bem cuidada, gerou uma perca tão grande na família. E eu falo assim, nossa, mãe... E eu não ia contar essa história, mas eu vou contar. Quando eu abri o meu livro de faculdade lá, eu nem lembro o nome do livro, eu vi um coração hipertrofiado e um coração saudável. Um coração hipertrofiado pela hipertensão e um coração saudável. No dia eu trouxe o livro para minha mãe e falei, mãe, se você não cuidar do teu coração vai ficar assim, mãe. Só que o que é o mal, às vezes? O bem só que é o mal da mulher e do empreendedor. Trabalho, preciso cuidar da minha família, preciso aumentar a minha renda, eu preciso dar uma casa para os meus filhos. E é uma preocupação do bem, que é uma preocupação da mãe. Né? Trabalhou 2 concursos, das 7 às 7. Tem um versículo bíblico que fala assim, amar o próximo como a ti mesmo. Para você amar o próximo, quem que você tem que amar primeiro? Você mesmo. Você está se amando, você está se amando. Porque quando você começa a deixar o teu corpo para depois, tem a ver com estética. Tem a ver que você está acabando, às vezes, não dando valor para o maior presente que Deus te deu, que é a tua máquina. E aí o que aconteceu, né, ao longo do tempo, esse coração realmente ficou igual daquela foto. Então ela teve uma hipertrofia cardiovascular, que gerou uma insuficiência renal, que depois virou uma insuficiência respiratória, que depois virou uma insuficiência renal. E tudo podia ter sido tratado lá no começo. Não era por estética, não era para ser a mais bonita, não era para ser uma atleta, mas era simplesmente por saúde. Entende? Aí faz 3 meses que minha mãe faleceu, né? Então eu falo assim, meu Deus, eu queria que todo mundo soubesse essa história, porque eu tenho que perder alguém para ainda mais lutar por isso. Sim, entende assim? sim. Então talvez hoje, o que você está plantando hoje, eu acredito que você é uma pessoa, vocês duas que estão trabalhando para prosperar, deve ter seus investimentos. Sim. Cada dia que você não cuida do seu corpo, é um dia a menos que você investe nele. Porque é esse investimento que você faz hoje, igual a gente faz lá na caixinha da Nubank, em qualquer coisa, que daqui 20 anos você vai poder usar. Verdade. Então, se não é por amor, né, como a gente fala, é por investimento. Olha, você vira a chave. Cara, não, é difícil guardar dinheiro. Mas aí você quer... Não, mas eu vou investir hoje, porque daqui 10 anos você vai estar multimilionário, que eu tenho certeza. Vou poder viajar, vou poder sair, vou poder aproveitar meus filhos, meus netos. Bem... Sim. Entende? É ter uma visão médio e longo prazo. Mas aí depende o quanto que você vai querer disso. Mas eu achei interessante a metodologia que você trouxe, porque nada mais é do que a clareza. É você ter clareza, porque uma coisa, nós não fomos criados para a morte.
Não. Nós não fomos criados com esse propósito. Então, o nosso subconsciente, ele trata o quê? Depois eu faço. Deixa pra depois. Isso aqui eu resolvo depois. E não é sobre isso. Desculpa te cortar, vou falar o Pablo, né? Eu ouvi uma fala dele que todo dia que passa é um dia menos. Isso aqui eu falei, é verdade. Quando a gente comemora o aniversário, não é que a gente ganhou mais um ano. A gente Exato. perdeu um ano. É. Quando você começa a olhar, desconstruir isso, você passou o dia e fala, cara, não cuidei do meu corpo. Sim. Não cuidei da minha leitura, não cuidei da minha fé, não cuidei da minha família. E ó, passa voando. Então, assim, essa ferramenta que eu gosto muito do Tony, de usar, isso é para qualquer área. Por que que eu preciso melhorar meu financeiro na minha empresa? Por que que eu preciso empreender? Por que que eu preciso sair do CLT? Né? Se a gente levar para o coach, mais ou menos é perdas e ganhos. Tem essa ferramenta que a gente usa, perdas e ganhos. Então, você tira daqui, aí você fala, meu Deus. Hoje mesmo eu fiz isso com um amigo meu. Coloca no papel. Sim. O que você ganha se você fizer essa atitude, o que você perde? Aí ele começou, deu uma lista gigante e o outro 2. Mas mesmo assim ele falou, o valor, que estava relacionado ao financeiro. Aí eu falei, quanto vale teu tempo? Quanto vale o tempo com a tua família? Esse deslocamento, faz as contas. Então você tira do campo emocional e traz para o racional, você fala, então eu tô perdendo. Então, assim, a questão do corpo, para a gente fechar da performance, e o corpo é fundamental para você performar por mais tempo. Né? Porque hoje você tá bem, bonita, tá saudável, mas e daqui 10 anos? Será que eu vou estar continuando, vou estar com a mesma performance? Porque daqui 10 anos foi o que eu te falei. Você vai estar com o dobro, o triplo do que você tem agora. Sim, e o nosso cavalo, o que que é? É o corpo. Tem uma frase que... Uma história que ele falou, de um pastor, que ele falou assim, morri porque não cuidei do meu cavalo. Eu tinha mensagem, mas eu não cuidei do meu cavalo. Nossa, você tem uma mensagem, mas o que transporta essa mensagem? O cavalo. Então, se não é por você, se não é por amar o próximo ou a ti mesmo, que seja pelo teu filho, pelo teu propósito. A gente pode criar vários objetivos. E aí, voltando para fechar, ter um porquê muito forte. Tem um porquê. E aí, o teu porquê vai te levar a conquistar outras coisas. Legal. Talvez vai gostar muito. Tem gente que é o que você falou. Eu suporto. Mas quantas coisas a gente suporta todos os dias para poder? A gente suporta cliente. A gente suporta, às vezes, familiares, colaboradores, política. Mas a gente sabe que isso é necessário para quê? Para nossa convivência, para o nosso crescimento. É verdade. Então, eu acho que a gente pode colocar um porquê em tudo. Eu acho que todo mundo que ouvir essa mensagem vai ser um insight muito poderoso, eu tenho certeza, porque as pessoas, elas não entendem, como a Brasi falou, trouxe clareza, entendimento. Sim. Porque, assim, as pessoas, principalmente no mundo de hoje, que a gente tem muito conhecimento, muita informação, mas a gente tem pouca sabedoria. Sim, exatamente. A gente é metralhado por informação. E nesse seu treinamento de alta performance, você acredita que essa parte da saúde ou até mesmo a espiritual, o que você percebe que o empreendedor, quem te procura, os seus alunos têm maior dificuldade? Nas duas. Nas duas? Acho que são as assim, principais. As principais, porque uma é diferente da outra, né? Eu falo que a saúde, né? Vamos pensar numa panela de pressão, né? Acredito que eu cozinho, eu gosto de cozinhar, então a panela de pressão tem aquela válvula em cima que ela faz o quê? Ela não deixa a panela explodir. Ali é o treino. O treino na vida do empreendedor é aquela válvula. É a válvula que quando ele tá para explodir, ele vai treinar e acaba que o cara não tem uma depressão, o cara não tem uma crise de ansiedade, o cara não surta, o cara tem um momento para cuidar dele. E vocês são mulheres, vocês têm que ter a academia é o tempo de qualidade de vocês. Que vocês não têm ali a empresa, não tem ali talvez a cobrança dos maridos, do filho, das responsabilidades. É você cuidando do teu corpo. E pegando o gancho para negócio, esse ano foi o ano assim que eu tive muito resultado, mais resultados do que em 9 anos de empresa. E fala sobre isso, treino.
Quer ter bons resultados? Treine a sua equipe, treine os seus vendedores, treine os seus processos. Então, treino. É sobre tudo isso. Sim, o treino ele é fundamental para você evoluir, qualquer área. A constância, a disciplina de todos os dias, né? E como você falou, né? Você quer melhorar teus resultados, você tem que treinar a sua equipe. Conversei isso ontem com o empreendedor. Não adianta o empreendedor evoluir, crescer, estudar, fazer cursos, mentorias, sendo que a base da pirâmide não tem conhecimento. Eu acredito, pegando o gancho, e daqui a pouco eu volto na tua pergunta, a nossa função como empreendedor ou empresário é a gente encher o nosso copo. Sim. E quando a gente estiver cheio, a gente tem que fazer o quê? Transbordar para quem está embaixo. É. Porque o meu líder, meu gestor também tem que entender de espiritualidade, ele também tem que entender de mentalidade, ele também tem que entender de fé. O cara que está vendendo na loja, no chão da fábrica, no pátio do estacionamento, ele também tem que ser ali colocado uma pressão nele. Sim, é verdade. Porque a gente tem níveis de mentalidade diferentes. Às vezes o empreendedor ele tem uma mentalidade mais alta, mas não quer dizer que ele também não pode querer despertar no teu funcionário o conhecimento, cuidar do corpo. Se você tem uma equipe que todo mundo está bem saudável, o pessoal está com a mentalidade mais aberta e tem fé que vai dar certo, que aquele trabalho ali é para o crescimento da empresa, e se a empresa cresce, ele cresce, Sim. Você tem uma equipe imbatível. É isso aí. Né? Então, voltando no desenho da panela de pressão, então o treino é a válvula que dá o escape. A fé é o fogo que está embaixo, que mantém aquilo lá quente, mantém aquilo lá fervendo, que mantém aquilo lá cozinhando. É o combustível. É o combustível. O que está dentro é a empresa, é os objetivos, é os processos, é as vendas, é o marketing. Só que o que mantém acesa o fogo, tudo aquilo quente, é a fé. Porque é o que faz o empreendedor levantar todo dia com a certeza que ele vai dar certo? É a fé. É a fé que está ligada ao propósito, É o propósito, que você carrega. Entendeu? E o resultado do fogo, da comida, e no momento certo, porque se tem a válvula, o que acontece? Explode. Sim. Aí às vezes ele trava emocionalmente. Sim. Né? O treino é uma das válvulas. Eu falo treino, mas a válvula pode ser outras coisas também, mas eu gosto de colocar o treino. Ele trava, porque uma crise emocional do empreendedor, não é só ele que para. Para tudo. Todo mundo. É de cima para baixo. É de cima para baixo. Eu também falo muito sobre isso, que os resultados, eles vêm... Você pega o exemplo do bebê. Quando a criança nasce, ela não sabe fazer nada sozinha. Então, para se alimentar, ela precisa de ajuda. Para ela falar, ela precisa de ajuda. Você tem que dar estímulo. Para ela andar, você tem que dar estímulo para ela. Então, ela repete tudo aquilo que os pais fazem. E na empresa é a mesma coisa. Se a pessoa que está no topo da pirâmide, ela não dá bons exemplos para os que estão embaixo, quais são os resultados que você vai colher? Ruins. Se a pessoa que está em cima não tem bons exemplos, os resultados vão ser negativos. Se a pessoa que está em cima dá bons exemplos, aí você vai ter resultado positivo. Isso aconteceu comigo. Porque quando eu falo sobre contratação, não adianta você ter as melhores pessoas bem pagas, com os maiores salários, se você não sabe gerir. Se você não é um bom gestor. Porque você pode ter a pessoa mais bem encarregada, ela sabe fazer, sabe acender a luz, sabe apagar a luz, mas se você não está direcionando ela da maneira correta, não vai adiantar nada, porque você tem uma boa pessoa, mas não tem uma boa gestão. Verdade. E aí isso faz com que você não tenha resultados. Então, você quer ter uma boa equipe? Treino e acompanhamento. Você tem que ter uma boa gestão, porque se você não tiver boa gestão, o espelho vem de cima. Então, se não muda o topo da cadeia, você vai colher os resultados que é o que você está plantando lá dentro. A gente fala assim, né? Eu fui funcionário público, né? Eu trabalhei muito tempo na guarda, né? E a gente fala que o espelho da tropa é o líder. Então, assim, como que tá o meu líder hoje? Em tudo, né? Em conhecimento, em sabedoria, em físico, em imagem. Como é que o meu líder está se vestindo? Sim. Conversei isso ontem. Como é que você se veste, seu funcionário está vendo. Então, assim, nós como os líderes, né? A gente precisa dar o exemplo e também incentivar. Sim. Porque é o que você falou, vem de cima para baixo. Então, se não vem de cima para baixo, vai dar ruim embaixo. Só que o retorno vai ser de baixo para cima. Com certeza.
E engraçado que assim, eu falo que a nossa regra de ouro na empresa é você tem que cuidar da sua saúde, você tem que ter tempo para sua família e você tem que praticar a sua espiritualidade. Porque aí eu tenho uma colaboradora que ela falava assim: "Ah, mas na outra empresa eu não tinha tempo para comer, eu não tinha tempo para isso, não tinha tempo para aquilo". Eu falei assim: "Mas a outra empresa já passou, você está em uma nova empresa e a partir de agora você precisa desenvolver isso". Então eu estimulo a leitura, se eu vejo algum vídeo legal no Instagram, eu compartilho com as minhas vendedoras, passo para elas. E é interessante que, assim, hoje a minha equipe é tudo home office. E essa semana mesmo, uma delas teve um dia que a filha fez aniversário e aí uma estava cobrindo a outra para poder ela estar presente e proporcionar esse tempo de festinha de aniversário para a filha. Aonde, em que lugar ela poderia ter uma oportunidade como essa? Então, a mesma coisa eu falo para as meninas: tem que fazer check-up, tem que ir ao médico. Você não precisa marcar médico todo dia. Tira uma vez por mês, faz um check-up ali, porque principalmente a questão ginecológica, né? Você não tem médico toda semana, todo mês, mas faz uma vez por ano e mantenha ali o controle. Faça esse check-up, que é aquilo que a gente falou lá no começo. Se você cuida bem do seu corpo, que é o que vai te dar suporte para você viver, né, durante longos anos, você vai ter uma vida longa. Então, eu falo muito isso com as meninas, porque não adianta você falar assim: "Ah, eu vou ficar trabalhando aqui das 7 da manhã até altas horas". Mas e aí? Eu já passei por isso também, de trabalhar, 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 e o resultado... Porque às vezes o nosso inconsciente é sabotador. Porque você acha que quanto mais você trabalhar, mais resultado você vai ter. E não é isso, é sobre gestão. Gerir o seu tempo. Produtividade. Exatamente, ter tempo de qualidade nos processos que você vai colocar na sua empresa. E não adianta. Então, eu falo muito sobre a regra de ouro. Tem que ir ao médico, tem que cuidar do corpo. As meninas estão fazendo academia. As meninas, elas levam os filhos quando tem uma reunião na escola. Elas participam da reunião. Porque eu já passei pela dor de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Minha filha hoje vai fazer 17 anos. Então, eu não tinha o privilégio de poder... Imagina, em 6 anos de empresa, eu nunca entreguei um atestado, nem de acompanhante. Porque era foco no trabalho, trabalho, trabalho. Mas eu tive que abdicar, abrir mão de muitas coisas que hoje ficou um buraco lá e eu não tenho como pegar e falar: vou suprir isso daqui. Então, hoje eu coloco como prioridade. Tem que ter isso, né? E é isso. Incrível. E conta pra gente, você falou que era funcionário público, como que foi essa transição? Vamos lá, né? Vamos contar um pouquinho dessa história. Eu trabalhei, né? Eu entrei ali bem novinho, trabalhei na prefeitura de Praia Grande até, que a gente é do litoral, tá há pouco tempo aqui em São Paulo. E trabalhei ali por 8 anos como funcionário. E é o que você falou, a gente se dedica muito ao trabalho, né? Até uma hora que dá uma chavinha, né? E a minha chavinha foi por causa de um cargo que eu tinha, acabei perdendo por essas trocas que tem, né? De eleição. E isso me magoou muito. Cara, como assim eu perdi esse cargo? E foi muito ruim para mim também financeiramente, porque naquela época eu não tinha gestão nenhuma sobre as minhas emoções e muito menos discernimento e sabedoria. Então, quando você troca de cargo, né, com 20 e poucos anos, e você dobra o teu salário, o que a maioria das pessoas fazem? Gasta. Sim. Então, me endividei, só que depois de 1 ano perdi esse cargo. E eu falei: meu Deus, o que eu faço agora? Só que eu já tinha uma faculdade que eu já tinha feito de educação física, mas eu nunca tinha trabalhado. Olha que engraçado, eu fiz uma faculdade e não usei. Nossa. Aí eu já sempre gostei de treinar, de futebol, de esporte. E aí um dia eu tava na praia e vi um pessoal treinando. Lá na praia tem aqueles treinões coletivos. E eu vi um grupo assim, quase 100 pessoas. Eu falei: meu, uau, é isso que eu quero. E aí fui lá, falei: vou terminar, vou dar um jeito. Comecei a estagiar, comecei a trabalhar. E aí eu sei que eu comecei a trabalhar um período de professor. Trabalhava de dia de professor e à noite como funcionário público. Então eu fiquei nessa pegada 1 ano. Até a hora que me deu uns 5 minutos, eu falei: se eu não largar isso aqui, eu vou ficar aqui a vida toda. Porque o conforto, né, a qualidade ali, a segurança do funcionalismo público, e é excelente, quem ama, tá tudo bem, mas não ia fazer com que eu crescesse.
Então, foi a primeira loucura ali que minha mãe quase ficou doida, porque minha mãe, 30 anos de funcionário público, você imagina a mentalidade. E é uma coisa engraçada, né? Se a gente pegando um gancho, por que eu fui funcionário público, né? Por causa que minha mãe sempre colocou, você tem que ser funcionário, você tem que passar no concurso. Então, tem muita gente que tem essas crenças, porque vem do pai, vem da mãe. Né? Aí eu acabei passando. Depois passei em outro concurso ainda como professor, porque minha mãe continuou me incentivando a fazer concurso. Então, já que você está dando aula em academia, faz um concurso para professor. Você fica meio período de professor na prefeitura e meio período na academia. Eu falei, tá bom, mãe. E não estudei e passei. Não sei como, Deus ajuda, né? E aí eu fiquei 2 anos, só que eu não me encaixei ali com crianças. Né? Não tinha esse time, essa paciência... porque tem que ter o dom também. Sim. Aí eu falei, não vou ficar num lugar que eu não estou feliz. E é um dos erros de muita gente, né? De permanecer em ambientes que não fazem bem. Não tem nada a ver com o ambiente, tem a ver, às vezes, com o que você gosta. E aí saí do meu segundo concurso, já estava ali com a carreira de personal engatilhada. E eu saí obstinado a ter uma empresa. Então tentei de várias maneiras, até que uma aluna minha... Na época, falou assim, você é sua investidora, né? Eu entrei com uma parte, entrou mais um sócio, a gente montou um box de CrossFit bem grande na cidade. Então, comecei a empreender ali. Então, mas eu já tinha certeza que eu precisava empreender. Então, comecei minha carreira de empreendedor. Aí, logo em seguida, eu falei assim, eu preciso ter porque eu sempre fui personal. Então, eu sempre vi essa necessidade de o aluno ter um treinamento mais próximo. E o CrossFit, por mais que ele é maravilhoso, eu amo o CrossFit, ele não consegue entregar algo personalizado, porque é um treinamento em grupo. Não sei se vocês já fizeram cross. Né? Então eu falei assim, eu preciso fazer algo para mim personalizado. Então fiquei ali com o estúdio box. Aí chegou 2022, eu comecei a buscar ainda mais. Eu comecei a fazer curso, comecei a vir para Alphaville, comecei a fazer questão de desenvolvimento emocional, questão de marketing. E eu comecei a expandir muito mais minha consciência. Falei, acho que isso aqui tá bom, mas não vai me levar para onde eu acredito, né? Sim. E aí eu fiz um curso muito importante, eu gosto sempre de frisar, que foi o Método Destiny, que me deu um direcionamento gigante, assim, do que é princípio, do que é realmente um caminho a ser seguido. E aí eu voltei pra minha cidade já, assim, bem, tipo, cara, tá tudo errado. Aí eu vou até responder aquela questão da fé. Porque tudo que eu tinha criado ali, naquele momento, foi muito mais pelo ter. Sim, do que pelo que eu era. Hoje eu tenho certeza da minha identidade de professor, de mentor, né? Muito também colocados pela minha mãe, professora. Mas a minha mentoria, o meu professor, a minha aula é para que a pessoa tenha resultado, mas que ela tenha um sentido para isso. Para que ela tenha paz, para que ela tenha tranquilidade, para que ela tenha felicidade. Não só pelo dinheiro, pelo financeiro, porque era muito mais o que eu queria. Dinheiro, status e fama. Porque minha cabeça era muito pequena. Então eu fiz isso em um ano. Falei, tá errado. Eu comecei a ficar mal. Comecei a ficar assim, já infeliz. Né? Aí ainda tive eu tinha um antigo relacionamento. Acabou. Assim, Deus ele vai arrumando as coisas, né? Aí eu falei, sabe de uma coisa? Tá na hora de... Acho que foi uma oportunidade que abriu de eu fazer assim. Ou eu mudo agora tudo. Ou eu vou continuar do jeito que eu tô. E aí foi onde eu fui lá, realmente puxei o cavalinho a gente chama, né, o freio de mão, e vendi a empresa, vendi a outra empresa, abri mão dos meus alunos, abri mão de uma carreira de 10 anos de personal bem conhecido lá na Praia Grande, para poder entrar nessa questão do marketing digital, da mentoria, da educação. Foram 3 decisões de medo, lembra que eu falei no começo? Medo. Não sabia e não queria. Muito, né? Mas depois que você vai vendo... Na verdade, eu queria, mas eu não sabia e tinha medo. Sim. E aí, continuando, o medo às vezes é uma falta de fé nossa. Porque se você sabe que aquilo é o caminho, né? Você tá vendo, você tá estudando, e você realmente sabe que tem que ir, por que você não acredita? Por que você não toma a decisão? Porque você não acredita 100% que Deus também vai te ajudar no restante. Eu quero até complementar, porque quando eu migrei para fazer decoração com a minha empresa em 2020, eu tenho uma amiga que eu sempre mandava mensagem, Andréa,
de Governador Valadares, da Linha Ferragens. Eu liguei para ela e falei assim, amiga, grava um depoimento aí e me manda. Como é que foi você começar a trabalhar com arquitetura, né, decoração? Porque era algo muito novo para o nosso segmento, assim, algo muito diferente, não novo, diferente, que é a questão do medo. E aí ela virou para mim e falou assim, amiga, me responde uma coisa, você tá com medo? Eu falei, tô, cagando de medo. Ela falou, então só vai, sinal que você tá no caminho certo. Então, se você que tá aí, tá ouvindo esse podcast aqui hoje, essa mensagem para você, você tá com medo? Só vai, porque não existe o certo e o errado. Se você não tentar, você nunca vai saber. Verdade. Se você não Exatamente. arriscar, você nunca vai saber se aquilo era a coisa certa a se fazer. Sim. Exatamente. E o medo é para você, nada mais é do que tirar você da sua zona de conforto. Para você mudar. E essa questão do medo vai muito assim. A gente gosta, né, de falar de princípios, a gente como vai aumentando a espiritualidade, vai lendo mais a Bíblia, você vê que isso vem lá de 3.000 anos atrás, e não Sim. tem nem a ver com religião, né? Sim. Tem a ver com o que está escrito. Você vê que vários heróis bíblicos, vários heróis mundiais, presidentes, atletas, tiveram que superar o medo Sim. para poder conquistar o próximo nível. Sim, Então, assim, verdade. o que não pode é a gente manter os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas. A gente precisa arriscar. Desde que você não coloque nada em risco, desde que você não quebre princípios, desde que você não Sim. esteja fazendo mal para alguém. Eu acho que Verdade. sempre vale a oportunidade de você, vou avançar nesse medo. E nesse período de transição, qual foi sua maior dificuldade? O que você precisou enfrentar? Eu acho que a maior dificuldade para mim, primeiro é você saber ter uma gestão de aguentar as críticas, né, os julgamentos e até mesmo as opiniões, né? Inclusive, domingo eu fiz uma palestra bíblica que eu falei que existem 3 coisas que acontecem quando você começa a tomar uma atitude, né? Isso foi baseado até na história de Davi e Golias. Primeiro que tem pessoas que vão te julgar, né? Então ali, como eu fui julgado, você vai fazer isso? Você vai sair da prefeitura? Você é louco? Todo mundo busca um concurso e você está indo para o caminho contrário. Então isso pode te parar. Se você não tem certeza do que você Sim. quer, você começa a repensar. Então as pessoas querem até tocar no teu pensamento. E a gente sabe que pensamento gera um sentimento gera uma ação e uma ação gera um resultado. Sim. Então controlar os pensamentos é uma dificuldade. A segunda coisa que eu até falei que assim as pessoas elas querem também te ajudar de alguma maneira. Só que às vezes essa ajuda não é a melhor para você. Na visão dela, na ótica dela, é boa, mas para você não faz sentido. Então a gente tem que tomar cuidado com outra pessoa que pode vir tocar ali no teu pensamento. E a terceira coisa é realmente o tamanho do problema. Quando você enfrenta assim, eu vou sair da minha cidade, onde eu morei a minha vida toda, eu nasci na minha cidade, né, saí para longe da minha família, eu tenho 2 meninos que ficaram na Praia Grande com a mãe deles, para uma cidade que eu nunca morei, trabalhar com algo completamente novo, cara, deu medo. Mas aí entra a fé. Não, se Deus está me chamando para isso, eu tenho certeza, se eu estou estudando, se preparando para isso, vai dar certo. Né? Porque a gente volta até a falar do treino, né? A constância de todo dia você acordar, eu vou fazer isso, eu vou fazer até dar certo, acontece. Eu falo que eu sou um pouco meio maluco, né? Porque para você tomar essas atitudes, a Jéssica que está aqui sofre um pouco com isso, porque eu venho arrastando ela. Dá muito medo. Então, de dificuldade mesmo foi desprender do passado, desprender dos pensamentos de julgamento e olhar só para o teu alvo. O foco. É ali. Sim. Não, tá falando, beleza, obrigado. Não escuto. E lógico, né? Deixar para trás uma geografia, um passado, né? Uma história é difícil. Sim. Mas você vai vendo que você vai ficando cada vez mais leve. Verdade. Tem muita gente que não avança hoje porque tá ligado em coisas do passado. Sim. O Pablo fala muito sobre isso. Que você precisa ressignificar. E ressignificar rápido. Para Sim. tomar decisões rápidas. Tem um personagem bíblico que... Ai, como que era o nome dele? Tera, que foi o pai de Abraão. Ele, quando ele perde um dos filhos, não sei se você conhece essa passagem, ele perde um dos filhos e aí tem uma hora que ele tá indo para a terra prometida, que Deus mandou que ele fosse,
E aí ele pega e fala assim, eu vou passar nesse monte aqui. Ele para em um dos montes onde a esposa dele foi enterrada. Não, perdão. O filho dele foi enterrado. E aí ele quer ficar remoendo aquele luto ali. Então ele libera os filhos para irem adiante, mas ele ficou ali para poder ficar revivendo aquela lembrança, aquela memória, e ele não avançou. O passado pode prender a gente. Sim. Inclusive, por isso que a gente precisa se libertar, perdoar. Uma das coisas que fazem muito as pessoas ficarem presas no passado é a falta de perdão. Sim, é verdade. De situações, de relacionamentos, às vezes de alguma coisa que aconteceu. Então você fica tanto remoendo aquilo, o luto, que você não olha para frente. Né? E essa história de Abraão é uma das histórias mais legais que mostra quantas decisões difíceis ele teve. Sim. Porque o pai dele já tinha uma promessa de ir para uma cidade. E ele para nessa cidade e fica. Então ele acaba parando o propósito dele. Sim. Né? E Abraão, depois de Deus fala para ele, Abraão, sai da tua terra, Sim. do meio da tua parentela, Sim. e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Olha quanta coisa. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. O que eu acabei de falar para vocês? Você vê que uma história de 3, 4 mil anos atrás se repete todos os dias. É verdade. Quantas pessoas não conseguem evoluir porque às vezes não sai da casa dos pais? Sim, fica não triste. Consegue sair da cidade de origem. Fica com aquele laço fraternal. E acaba que a pessoa não evolui. É o medo. Então que é paralisa o medo. a pessoa. E aí você vê que Deus pede para ele o quê? Algo difícil, algo que talvez ele não queria e ele nem sabia para onde ele iria. Nem como ele teria que fazer. Nem como. Então assim, você vê que sempre vai voltar nisso. Verdade. Entendeu? Dor e prazer. Dor e prazer. Qual é a dor? Sair da casa do meu pai. Qual é a minha dor? Ter que trabalhar um pouco mais. Qual é a minha dor? Ter que me expor. A gente tem muito... Pessoal, tem que se expor na rede social. Vai ter que fazer um vídeo, vai ter que falar. Né? Vai ter que estudar mais, vai ter que pegar um fim de semana igual a gente faz, se enfiar num curso. Vai ter que pagar uma mentoria. Né? Porque é isso que vai fazer você evoluir. Agora, se você quer só prazer, né? Dormir, descansar, comer, beber... não fazer algo a mais, aí você vai ter o mesmo resultado. Em tudo. Em corpo, alma e espírito. Não tem jeito. Rafa, e fala pra gente, pro pessoal, qual é o seu Instagram, suas redes sociais, o que sua mentoria fornece para quem quiser participar. Tá, vamos lá. É o pitch, né? meu Instagram é @RafaZabitoski, né? Sei sobrenome difícil. Eu tô sempre postando muita coisa na rede social, então tô sempre lá falando isso nos meus stories, tô falando sempre isso nos meus vídeos. Eu gosto de motivar, de incentivar, eu já trago isso lá do personal, né? E hoje todo dia tô querendo postar para a pessoa sair da zona de conforto dela. Sim. A pessoa tem que buscar evoluir, ela não pode acordar e dormir fazendo a mesma coisa. Tem que sair dessa roda do ratinho, né? Então você tem que quebrar isso. Por isso que eu falo muito, tem que buscar sabedoria. Você tem que estudar, você tem que ler livros, você tem que estar em imersão, ver podcast, você tem que aumentar a tua fé, acreditar mais em você e que Deus vai fazer por você. Sim. Tá? A minha mentoria fala sobre isso, né? Sobre como você melhorar a tua performance em corpo, alma e espírito. Como você ser um melhor pai, um melhor homem, um melhor marido, uma melhor mãe, melhor empreendedora. Como você melhorar teu corpo. Questão de mentalidade, questão de físico. Não para você ser a mais bonita, nem a mais rápida, mas para que você tenha qualidade de vida e performance. Dá um spoiler pra gente aí, uma coisa prática que acontece na sua mentoria. Olha, a minha mentoria hoje, ela é individual. Certo. Né? Então, são algumas reuniões semanais que eu tenho com empreendedores, onde ele me passa as dores da vida dele e eu acabo atuando em algo específico. Então, eu entro lá para falar, às vezes, do relacionamento. Certo. Às vezes a gente conversa sobre como ele pode ser um melhor líder, porque tem um empreendedor que não sabe liderar. Sim. Sim. Como ser um melhor pai. Então hoje a minha mentoria ela entra nessa parte de mentoria individual, da pessoa ter uma vida às vezes com mais tranquilidade, mais resultados. Legal. Então eu abordo assim, eu não tenho algo específico, a gente acaba abrindo e conversando. É mais direcionado. Mais direcionado, é um personal da vida. Sim. Então o que eu fazia como personal físico, hoje eu sou um personal da vida, porque é o que a gente conversou no começo, às vezes ele não tem um direcionamento porque ele está dentro do problema. Sim. Só que quando tem alguém que está fora, você fala, olha, tem outro caminho. O que você acha? Porque eu nunca também dou a resposta, vai por aqui. Olha,
você pode ir por aqui, vamos refletir? Sim. Aí ele começa a pensar. E quando eu comecei a fazer essas mentorias, aí a gente volta na questão do empreendedorismo. Às vezes o seu líder também não está perdido. Teu gestor, teu gerente. E aí eu também estou entrando agora na questão das lideranças. Então estou trabalhando com um time de liderança, estou trabalhando com a equipe. Então eu venho trazendo para ele esses princípios, essa Sim. minha metodologia, essa minha ideia de vida, Show. né, para que essas pessoas também vivam assim. Porque não adianta você ser uma empresa muito próspera, teu funcionário tá recebendo bem, tá Sim. em dia, mas ele não tá feliz. É verdade. Então eu trago essa visão para ele, cara, você precisa se importar. Uma frase que eu gosto de falar, que assim, a tua empresa é o braço de Deus que você tem. Porque o teu ministério, né, se a gente falar um pouco mais espiritualizado, é tua família. Sim. Mas se tu olha para tua empresa, quantas pessoas dependem de você? Todas. Então, que tão assim, ali. você como líder, como empreendedor, tem como obrigação, não é só fornecer o pagamento, o pão dele. Não, você tem que também fornecer para ele e dar o direcionamento para ele ter uma melhor qualidade de vida. Porque eu acredito que cada empreendedor, ele teve uma bênção de Deus. Sim. Ele foi levantado como líder para Sim. algo. Abraão liderou a nação. Moisés tirou o povo de Israel do Egito. Então, quando a gente é empreendedor, a gente tem verdade. 5, 10, 15, 20, não é só para ele trabalhar para a gente. Sim. É para a gente também dar um destino. Sim. Porque às vezes são pequenas decisões que mudam o destino de cada pessoa. Eu Às vezes tu concordo. pega teu funcionário, meu irmão, senta aqui. Qual que é o teu sonho? O que está acontecendo na tua casa, com a tua esposa? Mulher, como é que tá teu relacionamento? Você e teu marido? Que você falou, vai lá, vai ficar no aniversário com a tua filha. Quanto que de benfeitoria você fez? Quando que isso Sim. vai voltar? Nunca mais. Sim. E qual a chance do funcionário amar cada vez mais a empresa? Sim. Não sei se vocês sabem, o quinto fator de uma pessoa sair da empresa é financeiro. Tá em último? No último, Teoricamente. se você está num local que você não cresce, que você não é bem cuidada, Sim. que você não tem perspectiva e não tem um propósito, aí você fala assim, meu, só pelo dinheiro eu não vou ficar. Verdade. Foi por isso que eu saí da prefeitura. Eu estava lá só pelo dinheiro. Então, assim, dentro dessas mentorias, eu acabo entregando isso. A gente precisa crescer como empreendedor, tem que ter, vamos bater meta, vamos faturar mais, vamos Sim. melhorar. Não deixo de colocar isso, até porque eu trago isso para mim. Eu quero crescer. Mas é sobre aquilo, é corpo, alma e espírito. Tem Corpo, que alma e andar espírito. junto. Porque, sabe, o teu o quê vai fortalecer o teu porquê. É verdade. Se uma empresa forte vai fazer com que o propósito seja forte. A gente fala CPF forte, CNPJ forte, é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que faz muito sentido você que é empreendedor, você que é empreendedora, cada vez mais fortalecer corpo, alma e espírito. Quando você fortalecer isso primeiro em você, a sua obrigação, não é decisão, é sua obrigação, é fortalecer tua empresa também. Eu duvido que tua empresa não cresça. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Uau, que explosão, hein, gente? Quantos insights aqui. Rafa, a gente Que bom. quer agradecer a sua participação. Obrigado. E você que está aí nos assistindo, mais esse episódio, eu espero que tenha contribuído muito para o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E se você quer ter mais dicas nossas também, já segue aqui o nosso Instagram, acompanha a gente com as nossas dicas que vão estar sempre aí para você. E não perca os próximos episódios, porque é isso aqui, gente, é vida real. A gente procura selecionar as pessoas que passam por aqui a dedos, que tem uma história de sucesso, mas atrás de um grande sucesso, primeiro veio um fracasso. E é sobre isso, é não desistir, é saber que você não precisa andar sozinho ou sozinha e que você sempre vai ter uma rede aqui de apoio para te ajudar a fazer com que seus negócios sejam alavancados cada vez mais e você atinja níveis cada vez maiores nos seus negócios. E aí, Pri? E nós também temos o nosso Mastermind. E o que seria esse Mastermind? Nós unimos nossas forças e juntas ajudamos outros empresários, pessoas que querem também transitar de CLT para empreender. Então, é uma união de forças, de unidade. E você, se você também se interessar, a gente vai deixar aqui o nosso @ para você entrar e vai ser um prazer ter você conosco. Dá a mão aqui, Pri, porque é sobre isso. É pegar na sua mão e fazer você chegar no próximo nível junto com a gente.
E até mais. Obrigada, Rafa, por essa história incrível. Eu sei que ainda faltou falar muitas coisas, tem muita história. É bom que eu venho para mais uma, né? Exatamente, a gente te agradece, foi um prazer. Prazer E conte conosco também. Eu que agradeço, estou muito feliz, espero ter contribuído com alguma coisa. Você falou uma coisa que é importante, é ser real. Ser real. Cada um de nós somos atletas da vida real. Que trabalha, que estuda, que tem família, que tem empresa. Mas como um atleta a gente tem que cuidar da gente. Corpo, alma e espírito. Contem comigo sempre, meninas. Foi uma honra, um prazer. E obrigado, viu? Obrigada. Muito bom, meninas. Foi ótimo.